Bem-vindo a mais um Clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de ter para uma entrevista o profissional Adriano Lazana, 36 anos, casado, pai de uma filha. Ele tem pós-graduação em Engenharia Industrial pela Fundação Vasolini. Ele estudou Engenharia de Produção na Escola de Engenharia Mauá, além de vários outros cursos de aperfeiçoamento gerencial, como, por exemplo, Leaders for Change e também Managing Confrontation, entre vários outros. Ele fala inglês fluentemente e ele empreendeu a sua carreira na maior empresa de cosméticos do mundo, a L'Oréal. Lá ele começou a sua carreira na área de produção, passou por várias áreas da produção da companhia e agora deixou a empresa há poucos dias como gerente de logística ou supply chain. Ele é uma pessoa bem formada, é uma pessoa que vem de um bom berço. O seu pai foi diretor financeiro por muitos anos do jornal Estado de São Paulo, inclusive um grande amigo meu. Portanto, é um prazer grande tê-lo aqui para essa entrevista, Adriano. Prazer é meu. Como você sabe, as empresas atualmente sofrem de uma verdadeira paranoia. Elas incentivam uma vida balanceada por parte do executivo, mas comumente premiam aqueles que trabalham alocadamente. Isso é, aqueles que ficam 12, 14 horas, levam trabalho para casa, trabalham no final de semana. Eu gostaria de saber de você, você é muito jovem, como você, como um profissional em plena juventude executiva, balanceia ou mantém a sua vida balanceada? Bom, eu acredito que com o avanço da tecnologia e a globalização, os valores de trabalho têm cada vez influenciado mais na vida das pessoas, né? E permitindo com que a atividade profissional invada cada vez mais a vida pessoal de cada um. Independente de qualquer pressão profissional, de empresa, eu acredito muito que cabe ao profissional buscar esse seu equilíbrio, saber o seu limite e conhecer os seus valores. Eu entendo que as pessoas que conseguem dedicar um tempo para si, para sua família, para os seus colegas, têm um preparo profissional maior, têm uma disposição de trabalho melhor e, consequentemente, são reconhecidas por isso também. Eu acredito que por mais que as empresas hoje falem muito, valorizem muito o profissional que leva esse trabalho para casa, que trabalha varado noites e noites, né, seguidas, no fundo, o profissional que consegue demonstrar para a empresa que entrega os seus resultados e que, em paralelo, consegue levar uma vida equilibrada de atividades pessoais, de exercício, de vida junto com parentes, né, amigos, ele também é muito valorizado pela empresa. Então, eu acredito que a empresa, no fundo, ela reconhece sim quem trabalha, mas ela valoriza ainda mais quem tem esse equilíbrio. Na verdade, hoje essa é uma tendência, não é? Até mesmo como uma questão preventiva contra doenças, ataque de coração, AVC, exatamente, trombose, câncer, etc, etc. Mas ainda assim, para todos vocês que nos assistem, ainda é predominante em muitas empresas essa aceleração de trabalho. Exato. E com isso o executivo deixa de viver a sua vida, ele deixa de proteger e de conversar com a sua família, não é? E muitas vezes ele se dá extremamente mal. Então, o equilíbrio é importante na vida de um executivo, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista espiritual e principalmente diante do ponto de vista familiar. Por quê? Porque a pressão global, a concorrência, que é muito grande, ela pode, se ele não se cuidar, se ele não souber dizer não, e se ele não souber controlar o seu destino, pode ser uma onda avassaladora sobre a sua vida. Exato. Eu, até particularmente falando das minhas questões pessoais, eu sempre tive como um objetivo de uma vida equilibrada, né? Eu tento trabalhar horas definidas para a minha vida pessoal, tento dedicar as mesmas horas, os mesmos dias, uma certa organização, né, da minha vida pessoal. Então, eu faço atividades 3 vezes por semana em horários pré-definidos, né? Eu
faço corrida, né, como hobby, eu pratico pequenas corridas de 10 km, meia maratona, já cheguei a fazer algumas. Então, e toda essa experiência de atividade física, com certeza me trouxe benefícios profissionais. Como é que você se mantém culturalizado, atualizado, ou quais são os seus hábitos de leitura? Falando da questão profissional, eu sempre busco fazer leituras com revistas ou assuntos relacionados à minha atividade profissional. Então, leitura especializada, né, daquilo que tem a relação com o meu trabalho. Fora isso, na parte também de questões políticas e econômicas, sempre ouvindo rádio, televisão e também fazendo leituras específicas de jornais e revistas que são importantes, né, que hoje tem muita informação. O importante aqui, acho que vale ressaltar, é você conseguir ficar fora de questões que são da moda ou tendenciosas, né? Você ter essa percepção para poder filtrar aquilo que você está lendo, ter o seu, e você poder, com as opiniões diversas que existem no mercado, você criar o seu ponto de vista, você ter a sua opinião formada em cima disso, né? Então, acho que basicamente isso. Leio, assino o Exame, é uma revista que eu gosto muito, que acho que tem bastante informação. De vez em quando, algumas matérias também de jornal Valor Econômico, que tem bastante informação também importante para o mercado de trabalho. E também, por que não, alguns livros, né? Tanto livros que falem de questões profissionais, né? Um dos últimos livros que eu li foi O Mundo é Plano, que fala bastante de globalização, né? É um livro bastante interessante. E é um livro muito interessante. E tem também livros que falam muito da vida pessoal e que, como a gente estava falando anteriormente também, da questão do equilíbrio. Eu não sei se o senhor já ouviu falar, A Semente da Vitória, de Nuno Cobra, é um livro muito interessante que ele menciona muito essa questão da importância do equilíbrio, da importância de uma atividade física e o quanto isso pode te ajudar no seu dia a dia, na sua vida. Você não precisa ser um religioso fundamentalista, não. Você precisa acreditar que existe uma força que é superior a você. Exato. E que você está integrado, você faz parte desse grande universo. É bem verdade que nós somos uma partícula pequenininha quando nós consideramos todo o universo, mas, mesmo assim, nós somos criaturas de Deus e, portanto, devemos ter muito cuidado da forma como nós administramos o nosso corpo, a nossa saúde e a nossa vida. Uma coisa importante que o senhor comentou também é a questão da troca de informação entre colegas da mesma área. Com certeza. É uma coisa que enriquece muito também a pessoa, né? Você ganha muito tempo, né? Quando você tem essa troca de informação, ela é sempre muito rica. Quando você tem colegas que falam a respeito do assunto, compartilham as experiências profissionais que elas têm, isso te dá uma vivência, né? Antecipada das coisas que te enriquece muito também, e é muito importante, que às vezes não está nos livros e nas leituras também. Eu gostaria de saber de você o seguinte: quais são os seus planos de carreira para os próximos 24 meses? Ok, bom, primeiramente a gente precisa levar em consideração a situação econômica e política que a gente está vivendo. Com certeza. Então, respeitado isso, eu conseguindo a minha recolocação profissional, o meu objetivo principal é continuar me desenvolvendo, continuar podendo enriquecer o meu conhecimento, né, que eu venho adquirindo nesses últimos anos na parte industrial, né, com questões de produção, questões de planejamento, as questões, aprofundar as questões financeiras da indústria, né, como que vai o resultado financeiro, o balanço da indústria, saber exatamente o que acontece na fábrica, numa companhia, para que eu possa contribuir sempre de forma muito assertiva naquilo que se espera de mim, né? Então, eu conseguindo me desenvolver, voltando a me recolocar no mercado, eu pretendo evoluir nesses pontos para que eu possa, em pouco tempo, estar almejando uma vaga de diretor industrial. Quais são, na sua opinião, as qualidades mais importantes, ou as virtudes, né, que você tem para oferecer a uma empresa? Além da ampla experiência que eu tenho, né, no ramo de indústria, né, nesses 12 anos que eu adquiri trabalhando na maior indústria de cosmético do mundo, eu adquiri nesse período foi muito bem sucedido, acho que o meu trabalho nesse período, né, com resultados consistentes. Então, a integridade do trabalho que eu entrego, a boa capacidade que eu tenho de formação de equipes coesas, né, comprometidas, e com certeza comprometimento, ética e
e transparência. São os pontos fortes que eu tenho a oferecer e que com certeza eu posso acrescentar aonde eu estiver trabalhando. É isso mesmo. Então, se você estiver em busca de um gerente de logística jovem, preparado, dinâmico e com foco em resultados, eu sugiro que você chame o Adriano para uma entrevista. Eu acredito que você vai gostar de entrevistá-lo e certamente vai ajudá-lo a se recolocar na sua empresa. Esse é o objetivo de todo esse nosso trabalho. É promover aqueles executivos ou executivos que estão em transição de carreira com a Gutenberg Consultores. A bem da verdade, nós somos a única empresa de recolocação de executivos que tem esse serviço a mais para os executivos. E tem sido extremamente gratificante, até porque as pessoas aqui passam muito rapidamente pela minha empresa, se recolocam com muita rapidez. Então eu espero que com você aconteça a mesma coisa. Muito obrigado. Eu agora quero convidá-lo para que visite o site da Gutenberg, gutenberg.com.br, ou me envie um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Se tiver interesse em convidar o Adriano para uma entrevista, você pode ligar diretamente para ele ou pelo meu intermédio, utilizando o meu e-mail. Eu ficaria muito grato de receber o seu telefonema e tenho certeza de que ele atenderá às suas expectativas, porque é verdadeiramente um jovem preparado, dinâmico. Conheço o seu berço familiar, ele tem uma estrutura étnica muito interessante. Conheço o seu pai há mais de 35 anos, trabalhei para o seu pai como consultor de empresa, fazendo trabalhos para o Jornal Estado de São Paulo, portanto, não tenho nada que vá contra a carreira, a educação, a polidez do Adriano. E como eu sempre digo, e vou dizer isso para você, lembre-se, você não trabalha para uma organização, você vende a sua experiência, você vende o seu conhecimento, você vende a sua atitude, a sua educação, a sua polidez, o seu comportamento, a sua lealdade e o seu comprometimento. O seu relacionamento com a empresa é um mero contrato. Portanto, esteja sempre preparado para dar o próximo passo em sua carreira. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, quero agradecer a você, Adriano, também pela sua disponibilidade em fazer essa entrevista e dizer para você que eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!